Os problemas que existem na terra, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, não podem se igualar à angústia que está por vir. E a Bíblia chama isto de angústia qual nunca houve. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ver então o verso 1. E naquele tempo, que tempo? O tempo de hoje. Daniel escreveu para o nosso tempo. Por isso era um livro fechado. Esta porção de Daniel, esta última porção de Daniel, do capítulo 8 até o capítulo 12, era uma porção selada. Aqui diz no capítulo 12, verso 4, veja aí, capítulo 12, verso 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras. Você está percebendo? Esta porção do livro de Daniel era selada, fechada, ninguém entendia. Por quê? Porque era para o tempo do fim. E neste tempo do fim, Miguel, o grande príncipe, que é Jesus, se manifestaria por você e por mim. Amém. Por isso aqui no capítulo 12, verso 1, está dizendo, naquele tempo, esse tempo seu e o meu, naquele tempo se levantará quem? Miguel. Entenda que Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem o nome de Cristo, Jesus tem o nome de Emanuel, não é verdade? Ele tem o título de Leão da tribo de Judá, príncipe da paz, mas, queridos, o nome de guerra de Jesus, sempre que ele está batalhando com Satanás, ele usa esse nome aqui, Miguel. Por isso, em Apocalipse 12, verso 7, quando fala da guerra que houve no céu, e 1/3 dos anjos se uniram com Satanás, e lá fala em Apocalipse 12, 7, que 2/3 dos anjos ficaram com Miguel, o grande príncipe. E Miguel, o grande príncipe, batalhou contra o dragão. Por isso, Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, diz aqui, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Esta angústia qual nunca houve não está no passado. Houve sim angústia no passado. Vocês sabem que no tempo da Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média, e esta supremacia papal da Idade Média está lá em Daniel capítulo 7, verso 25, fala que por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, o chifre pequeno, que é o poder papal, perseguiria o povo de Deus. Perseguiria o povo de Deus e mudaria os tempos e a lei. E, queridos, durante o período da Idade Média, o povo de Deus foi perseguido por 1260 anos. Mas agora, Deus está falando que no tempo do fim haverá uma angústia qual nunca houve. Então vai ser uma angústia mais intensa do que aquela da Idade Média. É para os nossos dias. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Você está entendendo? Que está falando do seu tempo, até hoje. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Você tem certeza que o teu nome está no livro da vida do Cordeiro? Quando é que o nosso nome entra para o livro da vida do Cordeiro? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e declaramos nossa fé pública em Jesus através do santo batismo. Por isso Jesus diz lá em Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo, porque é a manifestação da nossa fé pública em Jesus Cristo. É ali que o nosso nome entra para o livro da vida do Cordeiro. E Jesus vai se manifestar agora no tempo do fim, para libertar você, filho, você, filha, você, povo de Deus, você, santo do Altíssimo, você, remanescente de Deus. Deus tem um grupo de filhos e filhas remanescentes na terra. Contra estes remanescentes, Satanás está irado, diz em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra o quê? A mulher. O dragão é Satanás e a mulher é a igreja. E foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Têm o testemunho de Jesus. Queridos, esta angústia qual nunca houve, mencionada por Daniel, ela é confirmada por Jesus no sermão escatológico de Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aqui nós temos então o sermão escatológico de Jesus Cristo.
Mateus, capítulo 24. E vamos ver então o verso 21 e 22. Abra sua Bíblia e vamos ver Mateus 24 e o verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, Jesus está falando que esta angústia, qual nunca houve, agora no tempo do fim, Deus vai abreviar os seus dias. Queridos, a imposição do sinal da besta dá início à angústia qual nunca houve. Vou repetir. A imposição do sinal da besta vai dar início ao período chamado por Jesus e também por Daniel de angústia qual nunca houve. Lá em Daniel 12:1 e lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Fala da mesma angústia para o tempo do fim. E queridos, esta angústia é a última supremacia papal, de perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. Por isso, queridos, aqui no capítulo 12, verso 17, veja que o capítulo 12, verso 17 está junto com o capítulo 13. Está falando do tempo do fim também. Porque o capítulo 13 de Apocalipse é o tempo do fim. É a cura da ferida mortal. É a restauração do poder papal. E o capítulo 12, verso 17, fala que haverá perseguição aos que não têm o sinal da besta, mas que têm o sinal de Deus. Por que que Satanás faz com que o mundo persiga os que guardam os mandamentos de Deus? Leia comigo, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que Satanás move esta perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus? Porque eles têm o sinal de Deus. O sinal de Deus está na lei de Deus, os 10 mandamentos. O sinal de Deus é um dos mandamentos da lei de Deus. Assim como o sinal da besta é um dos mandamentos que estão no catecismo romano tem 10 mandamentos. E você lê lá, guardar domingos e festas. Lá está o sinal da besta, que ainda não foi imposto obrigatoriamente, mas será imposto obrigatoriamente. E quando acontecer essa lei, que vai se tornar mundial, vai partir dos Estados Unidos e vai se tornar mundial, então começa o período da angústia qual nunca houve. Esta angústia hoje que as nações estão passando por ela, causada pela guerra, causada pela pandemia, queridos, esta angústia é para todos, cristãos e não cristãos. Mas a angústia qual nunca houve vai começar com a imposição da lei dominical, conforme nós lemos aqui. E então haverá uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Porque um dos mandamentos é chamado na Bíblia de sinal de Deus. Então é o sinal de Deus em oposição ao sinal da besta. O sinal de Deus representa a autoridade de Deus sobre o mundo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E é o sábado, o 7º dia da semana, o memorial da criação. Que outro dia da semana celebra Deus como Criador dos céus e da terra? Não tem outro dia, só o 7º dia, que foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, antes de existir pecado, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Ali em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, quando Deus terminou a semana da criação, estabeleceu o sábado como o memorial da criação. É o sinal de Deus como o Criador dos céus e da terra, que mostra a autoridade de Deus. Porém, Satanás está movendo o mundo para exaltar um dia falso, que não celebra Deus como o Criador dos céus e da terra. E é o primeiro dia da semana, colocado no lugar do sábado. Por isso existe um movimento mundial em torno da santificação do domingo. Na encíclica papal Laudato Si, que tem 6 capítulos, a encíclica papal Laudato Si, o último capítulo fala exatamente sobre a santificação do primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol, no lugar do sábado. Essa é a encíclica papal, escrita pelo Papa Francisco. E esta encíclica é chamada encíclica ecológica e está sendo seguida pelo mundo. Queridos, nós estamos nos últimos dias da história desta terra.
Nós estamos às portas desta angústia qual nunca houve, para começar esta angústia qual nunca houve. E Deus está alertando você, para que você tenha uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência que o povo de Deus ainda não tem. Nós precisamos, para esse tempo do fim, uma experiência que ainda não temos.